Livro A Doutrina Secreta, volume 2, de Helena Petrovna Blavatsky. Sexta sessão. Título: O Ovo do Mundo. De onde provém este símbolo universal? O ovo figurou como signo sagrado nas cosmogonias de todos os povos da Terra e foi venerado tanto por causa de sua forma como pelo mistério que encerra. Desde as primeiras concepções mentais do homem, foi considerado o símbolo que melhor representava a origem e o segredo do ser. O desenvolvimento imperceptível do germe dentro da casca, o trabalho interno que, sem a intervenção de nenhuma força externa aparente, de um nada, produz algo ativo, sem para tanto necessitar de outra coisa além de calor, algo que depois de evolucionar gradualmente em uma criatura viva e concreta, rompe a casca e aparece aos sentidos externos de todos como um ser gerado por si mesmo e por si mesmo criado. Tudo isto tinha de ser, desde o começo, um milagre permanente. O ensinamento secreto explica a razão daquela veneração pelo simbolismo das raças pré-históricas. No princípio, a causa primeira não tinha nome. Mais tarde, a fantasia dos pensadores a representou como uma ave, sempre invisível e misteriosa, que deixou cair um ovo no caos, ovo que se converteu no universo. Eis que Brahma foi chamado Kalahansa, o cisne no espaço e no tempo. Tornando-se o cisne da eternidade, Brahma pôs, no início de cada Mahavantara, um ovo de ouro, que simboliza o grande círculo, ou o círculo que, por sua vez, é o símbolo do universo e de seus corpos esféricos. A segunda razão pela qual foi o ovo escolhido como a representação simbólica do universo e de nossa Terra está na sua forma. É um círculo e uma esfera. E uma forma ovoide de nosso globo já devia ser conhecida desde quando surgiu o simbolismo, para que o signo do ovo fosse como foi tão universalmente adotado. A primeira manifestação do cosmos, sob a forma de um ovo, era a crença mais difundida da antiguidade, conforme nos mostra Bryant. Observação número 1. Registrado no livro Uma Análise da Mitologia Antiga, no volume 3, página 165. Continuação da narrativa. Era um símbolo usado entre os gregos, os sírios, os persas e os egípcios. No ritual egípcio, menciona-se que Seb, o deus do tempo e da terra, pôs um ovo, concebido à hora do grande uno da força dual. Observação número 2. Registrado em O Livro dos Mortos, capítulos 4, item número 3. Continuação da narrativa. Ra, tal como Brahma, é representado em gestação no ovo do universo. O defunto resplandece no ovo do país dos mistérios. Observação número 3. Registrado no mesmo Livro dos Mortos, no capítulo 22, item 1. Continuação da narrativa. Porque é o ovo a que se dá a vida entre os deuses. Observação número 4. Registrado no mesmo Livro dos Mortos, no capítulo 52, item número 13. Continuação da narrativa. É o ovo
da grande galinha choca, o ovo de Seb, que dele sai sob o aspecto de um falcão. Observação número 5. Registrado no mesmo livro dos mortos, no capítulo 54, parte 1, item número 2, e também no capítulo 77, parte 1. Continuação da narrativa. Entre os gregos, o ovo órfico é descrito por Aristófanes e fazia parte dos mistérios dionisíacos e de outros durante os quais era consagrado o ovo do mundo e explica a sua significação. Porfírio também nolo mostra como uma representação do mundo. Faber e Bryant tentaram demonstrar que o ovo simboliza a Arca de Noé, o que seria uma crença extravagante, a menos que esta arca fosse também aceita como puramente simbólica e alegórica. Só como sinônimo da lua, o Arga, que leva a semente universal da vida, podia o ovo representar a arca, mas certamente não tinha relação alguma com a arca da Bíblia. Seja como for, era geral a crença de que o universo existia, no princípio, sob a forma de um ovo. E como diz Wilson, segue o trecho. Todos os Puranas referem uma versão semelhante quanto à primeira agregação dos elementos em forma de um ovo, com o epiteto usual de Aima ou Irânia, de ouro. Veja no Manu, capítulo 1, versículo 9. Observação número 6. Registrado o trecho no Vishnu Purana, capítulo 1, item 39 na nota. Continuação da narrativa. Irânia, porém, quer dizer resplandecente, brilhante, e não de ouro, conforme provou o insigne letrado hindu Shawasmi Dayanand Saravasti, em suas polêmicas inéditas com o professor Max Miller. Está escrito no Vishnu Purana o seguinte: a inteligência Mahat, inclusive os elementos grosseiros, não manifestados, formou um ovo, e o Senhor do Universo, ele próprio, habilitou sob o aspecto de Brahma. Neste ovo, ó Brahmani, estavam os continentes, os mares e as montanhas, os planetas e as divisões dos planetas, os deuses, os demônios e a humanidade. Fim do trecho do Vishnu Purana. Observação número 7. Registrado nas páginas 39 e 40 do Vishnu Purana. Continuação da narrativa. Na Grécia, como na Índia, o primeiro ser masculino visível, que reunia em si mesmo a natureza dos dois sexos, habitou o ovo e dele saiu. O primogênito do mundo, segundo alguns gregos, foi Dionísio, o deus que surgiu do ovo do mundo e de que provém os mortais e os imortais. O deus Ra, no livro dos mortos, aparece resplandecente em seu ovo, o sol, e empreende em sua marcha logo que o deus Shu, a energia solar, o desperta e lhe dá impulso. Observação número 8. Registrado em O Livro dos Mortos, no capítulo 17, páginas 50 e 51. Continuação da narrativa. Ele está no ovo solar. O ovo a que se dá a vida entre os deuses. Observação número 9. Registrado nos Livros dos Mortos, no capítulo 52, páginas 13. Continuação da narrativa.
o Deus solar exclama: Eu sou a alma, criadora do abismo celeste. Ninguém vê o meu ninho, ninguém pode romper o meu ovo. Eu sou o Senhor. Observação número 10. Registrado no Livro dos Mortos, no capítulo 80, página 9. Continuação da narrativa. Considerando essa forma circular, o traço ou bastão que corta o círculo saindo do ovo ou do círculo, ou o macho da fêmea no andrógeno, é estranho que um erudito venha dizer sobre o fundamento de não existir nenhum vestígio nos manuscritos hindus de maior vestutis que os antigos arianos desconheciam a notação decimal. O número 10, sendo o número sagrado do universo, era secreto e esotérico, tanto em relação à unidade quanto ao zero, o círculo. Diz o professor Max Miller que as duas palavras cifr e zero, que são a mesma coisa, bastam para provar que os nossos algarismos vieram dos árabes. Observação número 11. Veja-se em War Figures, de Max Miller. Continuação da narrativa. Cifr é o cifrão árabe e significa vazio. Tradução do sânscrito Sunyan ou nada, acrescenta o citado professor. Observação número 12. Para um cabalista seria muito mais plausível que, assim como o cifrão árabe tem a sua raiz no Sunyan hindu, do mesmo modo, os safrot cabalísticos dos judeus, sefrim, provieram da palavra sefer, não no sentido de vazio, mas no de criação por meio do número e dos graus de evolução. E os safrot são 10 ou o círculo cortado no meio com o bastão. Fim da observação número 12. Continuação da narrativa. Os árabes tomaram seus números do Indostão e nunca pretenderam havê-los inventado. Quanto aos pitagóricos, só nos cabe reportar-nos aos antigos manuscritos do Tratado de Boécio, de aritmética, composto no século VI, para vermos entre os números pitagóricos o 1 e o 0 como primeiro e último algarismos. Observação número 13. Veja-se o livro Gnósticos e seus restos mortais, páginas 370. Edição 2ª, de King. Fim da observação número 13. Continuação da narrativa. E Porfírio, citando o pitagórico Moderatus, observação número 14, de Vita Pitaf, continuação da narrativa, diz que a numeração de Pitágoras consistia em símbolos hieroglíficos, por meio dos quais ele explicava as ideias concernentes à natureza das coisas ou à origem do universo. Ora, se por um lado os manuscritos mais antigos da Índia não mostram traço algum de notação decimal, e Max Miller afirma categoricamente que até agora só encontrou 9 letras iniciais dos números sânscritos, por outro lado, dispomos nós de anais tão antigos como aqueles que podem fornecer provas reclamadas. Queremos referir-nos às escrituras e imagens sagradas que se encontram nos templos mais antigos do longínquo Oriente. Da Índia foi que Pitágoras adquiriu o seu conhecimento,
e vemos que o professor Max Miller endossa esta afirmação, pelo menos até o ponto de admitir que os neopitagóricos foram os primeiros a ensinar a arte do cálculo entre os gregos e os romanos, que em Alexandria ou na Síria eles tomaram conhecimento dos algarismos indianos e os adaptaram ao ábaco pitagórico. Nessa cautelosa admissão está implícito que Pitágoras só conhecia 9 algarismos. Poderíamos assim responder que ainda quando nos falassem provas exotéricas de que Pitágoras, que viveu nos últimos anos da Idade Arcaica, observação número 15, admite-se que a data de seu nascimento é o ano de 608 a.C., continuação da narrativa. Estava a par da notação decimal. Temos suficiente testemunhos de que a série completa dos algarismos, tal como Nola deu Boécio, já era conhecida de Pitágoras antes da fundação de Alexandria. Observação número 16, ou seja, 332 anos antes de Cristo. Continuação da narrativa. Vemos essas provas em Aristóteles, quando diz que alguns filósofos entendem que as ideias e os números têm a mesma natureza e que são 10 ao todo. Observação número 17, registrado no livro Metafísica, capítulo 7, item letra F, continuação da narrativa. Cremos que isto basta para demonstrar que a notação decimal já era conhecida desses filósofos, pelo menos 4 séculos antes de Cristo, pois Aristóteles não parece tratar o assunto como uma inovação dos neopitagóricos. Mas nós ainda sabemos mais. Sabemos que a humanidade dos primeiros tempos arcaicos deve ter usado o sistema decimal, pois que toda a parte astronômica e geométrica da língua sacerdotal secreta estava baseada no número 10, ou na combinação dos princípios masculino e feminino, e que a chamada pirâmide de Quéops foi construída de acordo com as medidas pertencentes a essa notação decimal, ou melhor, baseadas nos dígitos e suas combinações com o zero. A esse respeito, já nos estendemos bastante em Isis sem véu, sendo inútil a repetição. O simbolismo das divindades lunares e solares se acha de tal modo entrelaçado que é quase impossível separar os signos de umas e outras, como o ovo, o lótus e os animais sagrados. A Íbis, por exemplo, era objeto de grande veneração no Egito. Estava consagrada a Ísis, representada muitas vezes com a cabeça de pássaro, e também o estava a Mercúrio ou Tot, que se diz haver tomado sua forma quando escapou de Tifon. Havia 2 espécies de Íbis no Egito. Conta Heródoto. Observação número 18, registrado em Euterpe, páginas 75 e 76. Continuação da narrativa. Uma inteiramente negra e outra preta e branca. Dizia-se que a primeira combatia e exterminava as serpentes aladas que vinham da Arábia na primavera e infestavam o país. A outra estava consagrada à lua, porque este astro é branco e brilhante em seu lado externo, e negro e escuro do lado que nunca mostra a terra. No demais, a Íbis mata as serpentes da terra e destrói quantidades imensas de ovos de crocodilo.
salvando assim o Egito do perigo de ter o Nilo completamente infestado por esses horríveis sáurios. Pretende-se que o pássaro executa a sua tarefa sob a claridade da lua, sendo assim ajudado por Ísis, cujo símbolo sideral é a lua. Mas a verdade esotérica que se esconde por trás desses mitos populares é que Hermes, conforme a explicação de Abenéfios, observação número 19, registrado em O Culto do Egito, continuação da narrativa, velava sobre os egípcios sob a forma daquele pássaro e lhes ensinava as artes e as ciências ocultas. Quer isso dizer que a íbis religiosa tinha e tem propriedades mágicas como muitas outras aves, sobretudo o albatroz e o cisne branco simbólico, o cisne da eternidade ou do tempo, o Kalahansa. Se assim não fosse, por que aquele temor supersticioso dos antigos, que não eram mais tolos do que nós, de matar certas aves? No Egito, quem matasse um ibis ou um falcão dourado, símbolo do sol e de Osíris, arriscava-se à morte e dificilmente podia escapar. A veneração de alguns povos para com as aves era tal que Zoroastro, em seus preceitos, proíbe a destruição delas e considera um crime hediondo. Hoje, toda espécie de adivinhação nos causa riso. No entanto, houve gerações e gerações que acreditavam na adivinhação por meio das aves, e até na zoomancia, introduzida ao que se diz Suídas, por Orfeu, que ensinou a ler, sob certas condições, na gema e na clara de um ovo, o que a ave por nascer iria presenciar em sua curta existência. Essa arte oculta, que há quase 3.000 anos exigia o mais profundo saber e o mais complexo dos cálculos matemáticos, caiu agora no abismo da degradação. E hoje em dia são as velhas cozinheiras e as profissionais da buena dicha que leem o futuro para as empregadas que procuram marido na clara de um ovo dentro de um copo. Mas os próprios cristãos têm ainda hoje as suas aves sagradas. Por exemplo, a pomba, símbolo do Espírito Santo. Nem tampouco esqueceram os animais sagrados e a zoolatria evangélica com o seu touro, a sua águia, o seu leão, o seu anjo, que não é senão o querubim ou o serafim, a serpente de fogo alada. É tão pagã como a dos egípcios ou a dos caldeus. Esses 4 animais, em verdade, são os símbolos dos 4 elementos e dos 4 princípios inferiores do homem. Correspondem também física ou materialmente às 4 constelações que formam, por assim dizer, o séquio ou cortejo do deus solar e que durante o solstício de inverno ocupam as 4 pontos cardeais do círculo zodiacal. Podem-se ver os 4 animais em muitas edições no Novo Testamento dos católicos romanos, nas quais há os retratos dos evangelistas. São os animais de Merkabah de Ezequiel, como bem o diz Ragon. Segue o trecho. Os antigos hierofantes combinaram tão habilmente os dogmas ou símbolos de suas filosofias religiosas que não é possível explicá-los de maneira cabal e satisfatória senão mediante o emprego e o conhecimento de todas as chaves. Fim do trecho, continuação da narrativa.
só aproximadamente podem ser interpretados ainda quando se cheguem a descobrir 3 dos 7 sistemas, a saber, o antropológico, o psíquico e o astronômico. As 2 principais interpretações, a mais elevada e a inferior, a espiritual e a fisiológica, foram conservadas no maior sigilo até que a última caiu no domínio dos profanos. Aludimos aos hierofantes pré-históricos, para os quais aquilo que hoje se converteu em puramente ou impuramente fálico era uma ciência tão profunda e tão misteriosa quanto a fisiologia e a biologia de nossos dias. Era propriedade exclusiva deles, o fruto de seus estudos e de suas descobertas. As 2 outras interpretações eram as que tratavam dos deuses criadores ou da teogonia e do homem criador, isto é, dos mistérios ideais e práticos. Tais interpretações foram tão engenhosamente veladas e combinadas entre si, que numerosos eram os que, tendo descoberto um dos significados, não conseguiram decifrar os outros ou compreendê-los o suficiente para que pudessem cometer indiscrições perigosas. As mais elevadas, a primeira e a quarta, a teogonia em suas relações com a antropologia, eram de quase impossível penetração. Disso temos a prova na escritura sagrada dos judeus. Por ser ovípara, é que a serpente se tornou o símbolo da sabedoria e o emblema do Logos ou dos nascidos por si mesmos. No templo de Philae, no Alto Egito, preparava-se um ovo, artificialmente, de argila misturada com incensos diversos. Era o ovo incubado por um processo especial, dele saindo uma certa cerasta ou víbora de chifres. Outro tanto se fazia antigamente nos templos da Índia em relação à cobra. O Deus Criador emerge do ovo que sai da boca de Caneph, sob a forma de uma serpente alada, pois a serpente é o símbolo da sabedoria integral. Entre os hebreus, a mesma divindade é simbolizada pelas serpentes de fogo, ou voadoras de Moisés, no deserto, e entre os místicos de Alexandria vem a ser o Orfiocristos, o Logos dos gnósticos. Os protestantes tentam provar que a alegoria da serpente de bronze e das serpentes de fogo tem relação direta com o mistério do Cristo e da crucificação, quando em verdade tem muito mais relação com o mistério da geração, senão associada ao ovo como germe central ou o círculo como seu ponto central. Os teólogos protestantes querem que aceitemos a sua interpretação só porque a serpente de bronze estava içada em um mastro. Mas isto se referia antes ao ovo egípcio de pé sobre o sagrado Tau, porquanto o ovo e a serpente são inseparáveis no culto e na simbologia antiga do Egito, e tanto as serpentes de bronze como as serpentes de fogo eram serafos, os mensageiros igníneos, ou os deuses serpentes, os nagas da Índia. Sem o ovo, a alegoria tinha um sentido puramente fálico, mas, com a serpente associada ao ovo, o símbolo referia-se à criação cósmica. A serpente de bronze não possuía a significação sagrada que os protestantes lhe querem emprestar, nem era realmente glorificada com preferência às serpentes de fogo, para cuja mordedura não passava de um remédio natural,
sendo o sentido simbólico da palavra bronze o princípio feminino e o de fogo ou ouro o princípio masculino. Segue agora um trecho. O bronze era um metal que simbolizava o mundo inferior, o da matriz em que se devia produzir a vida. A palavra em hebreu para a serpente era Nachash, mas esta significa também bronze. Fim do trecho, continuação da narrativa. Está dito no livro dos Números que os judeus se queixavam do deserto, onde não havia água. Observação número 20. Registrado no capítulo 21, página 5 e seguintes. Continuação da narrativa. Pelo que mandou o Senhor serpentes de fogo, para que os mordessem, e em seguida, querendo agradar a Moisés, lhe deu como remédio a serpente de bronze sob um mastro, a fim de que lhe contemplasse, e então todo aquele que olhasse a serpente de bronze viveria. Depois, o Senhor, reunindo o povo junto ao poço de Beer, lhe deu água, e o povo de Israel, agradecido, entoou esta canção: Sobe, ó poço. Fim do trecho. Observação número 21. Registrado no mesmo livro dos Números, no mesmo capítulo 21, páginas 16 e 17. Continuação da narrativa. Quando o leitor cristão, depois de estudar o simbolismo, começar a entender o significado interno desses três símbolos, a água, o bronze e a serpente, e de alguns mais, no sentido que lhes dá a Santa Bíblia, não lhe aprazerá relacionar o nome sagrado de seu Salvador com o incidente da serpente de bronze. Os serafins, ou serpentes de fogo aladas, estão sem dúvida inseparavelmente associadas à ideia da serpente da eternidade de Deus, como explica o Apocalipse de Queniel. Mas a palavra querube significa também serpente em certo sentido, embora fosse diferente no seu sentido corrente, pois os querubins, observação número 22, registrado querubim com K. Continuação da narrativa. Pois os querubins e os grifos alados dos persas, os guardiões da montanha de ouro, são uma e a mesma coisa, e a composição do nome dos primeiros explica o seu caráter formado, que é de composto com a letra KR e o símbolo que se apresenta no livro. Círculo e Aub ou Ob, serpente, significando, portanto, uma serpente num círculo. Mostra isto o caráter fálico da serpente de bronze e justifica que Ezequiel a tivesse destruído. Observação número 23. Registrado no segundo livro de Reis, capítulo 18, versículo 4. Continuação da narrativa. Aqui a autora apresenta uma frase em latim. Verbum satis sapient. Segue a tradução. A palavra para o sábio é suficiente. Continuação da narrativa. No livro dos mortos, como já dissemos, alude-se frequentemente ao ovo. Observação número 24. Registrado em Supra, páginas 120 e 121. Continuação da narrativa. Ra, o poderoso,
permanece em seu ovo durante a luta entre os filhos da rebelião e Shu, a energia Solas, e o dragão das trevas. O defunto resplandece em seu ovo quando no país do mistério. É o ovo de Seb. O ovo era o símbolo da vida na imortalidade e na eternidade, e também o signo da matriz geradora, ao passo que o tal que lhe estava associado era só o símbolo da vida e do nascimento na geração. O ovo do mundo estava colocado em Kuhum, a água do espaço, ou o princípio feminino abstrato, convertendo-se Kuhum com a queda da humanidade na geração e no falicismo em Amon, o Deus Criador. Quando Paf, o Deus flamígero, leva na mãe o ovo do mundo, então o simbolismo vem a ser inteiramente terrestre e concreto em sua significação. Com o falcão, signo de Osíris-Sol, o símbolo é dual, referindo-se a ambas as vidas, a mortal e a imortal. A gravura de um papiro no Oedipus Aegyptiacus, observação número 25, registrado no terceiro volume, página 124, de Kircher. Continuação da narrativa. Mostra um ovo flutuando sobre a múmia. É o símbolo da esperança e a promessa de um segundo nascimento para o morto osirificado, sua alma, após a devida purificação no Ament, cumprirá seu período de gestação nesse ovo da imortalidade, para dele renascer em uma nova vida sobre a terra. Esse ovo é, segundo a doutrina esotérica, o Devanshan, a mansão da felicidade. O escaravelho alado é outro símbolo de idêntica significação. O globo alado não é senão uma forma do ovo, com o mesmo significado do escaravelho, o copiru, da raiz copru, vir a ser, renascer, que se relaciona com o renascimento do homem e com sua regeneração espiritual. Na teogonia de Moschus, vemos primeiramente o éter, depois o ar, e os dois princípios segundo os quais o Lon, a divindade inteligível, o universo visível da matéria, nasceu do ovo do mundo. Observação número 26, registrado em Movers, por Foinzer, páginas 282. Continuação da narrativa. Nos hinos órficos, Eros-Fanes surge do ovo divino, que se impregnam dos ventos etéreos, sendo o vento o espírito de Deus, ou melhor, o espírito das trevas desconhecidas, a ideia divina de Platão, que diz se mover-se no éter. Observação número 27, registrado também em Isis Sem Véu, página 56, no volume 1. Continuação da narrativa. No Katha Upanishad hindu, Purusha, o espírito divino, já está presente ante a matéria original, e dessa união surge a grande alma do mundo. Maha-Atma, Brahma, o espírito de vida. Observação número 28, registrado por Weber em Akat Vollers, nas páginas 213 e seguintes. Continuação da narrativa. Estes últimos nomes
são todos idênticos à anima mundi, ou alma universal, a luz astral dos cabalistas e dos ocultistas, ou o ovo das trevas. Há ainda muitas alegorias encantadoras sobre o mesmo assunto, esparsas nos livros sagrados dos Brahmanes. Em uma delas, o Criador feminino é primeiro um germe, depois uma gota de orvalho celeste, uma pérola e, finalmente, um ovo. Em tais casos demasiado numerosos para que possam ser especificados separadamente, o ovo dá nascimento aos 4 elementos dentro do quinto, o éter, e está coberto por este envoltório, que mais tarde se convertem em 7 mundos superiores e 7 inferiores. A casca, partindo-se em 2, forma o céu e o conteúdo a terra, sendo a clara as águas terrestres. Então Vishnu sai do ovo com um lótus na mão. Vinata, filha de Daksha e esposa de Kashyapa, o nascido de si mesmo, que surgiu do tempo, um dos 7 criadores do nosso mundo, produz um ovo, e deste nasce Garuda, o veículo de Vishnu. A última alegoria refere-se à nossa terra, pois Garuda é o grande ciclo. O ovo era consagrado a Ísis, e por isso os sacerdotes do Egito jamais comiam ovos. Ísis é quase sempre representada com um lótus numa das mãos, e na outra um círculo e uma cruz, a cruz ansata. Deodoro de Sicília diz que Osíris nasceu de um ovo, da mesma forma que Brahma. Do ovo de Leda nasceram Apolo e Latona, e também Castor e Pólux, os gêmeos resplandecentes. E embora os budistas não atribuam a mesma origem ao seu fundador, também eles, tal como os antigos egípcios e os modernos brahmanes, não comem ovos, para não destruir o germe de vida que neles se acha latente, evitando assim cometer um pecado. Os chineses acreditam que o seu primeiro homem nasceu de um ovo, que Tian deixou cair do céu nas águas da terra. Observação número 29. Os chineses parecem assim que se anteciparam à teoria do Sr. William Thompson, que o primeiro germe da vida sobre a Terra havia caído de algum cometa errante. Uma pergunta: por que considerar científica a ideia europeia e supersticiosa e tola a ideia chinesa? Continuação da narrativa. Este ovo símbolo é ainda considerado por alguns como representando a ideia da origem da vida, o que é uma verdade científica, se bem que o ovum humano seja invisível à simples vista. Daí a razão por que desde os tempos mais remotos era o símbolo reverenciado pelos gregos, fenícios, romanos, japoneses e siameses, assim como pelas tribos da América do Norte e do Sul, e até pelos selvagens das ilhas mais longínquas. Entre os egípcios, o deus oculto era Amon, ou Mon, o oculto, o Espírito Supremo. Todos os seus deuses eram duais. A realidade científica para o santuário, seu duplo, a entidade fabulosa e mítica para as massas. Por exemplo, como já assinalamos na seção,
Caos, Theos, Cosmos. Horus, o maior, era a ideia do mundo ainda na mente do Demiurgo, nascidos nas trevas antes da criação do mundo. O segundo, Horus, representava a mesma ideia saindo do Logos, revestindo-se de matéria e assumindo a existência real. Observação número 30. Veja-se em Phoenicer de Movers, nas páginas 268. Continuação da narrativa. Horus, o maior, ou Aroiri, é um aspecto antigo do deus solar, contemporâneo de Ra e de Shu. Confunde-se frequentemente Aroiri com Horsusi, filho de Osíris e de Ísis. Os egípcios representam muitas vezes o sol nascente sob a figura de Hor, o maior, saindo de um lótus inteiramente desabrochado, o universo, vendo-se sempre o disco solar sobre a cabeça de falcão daquele deus. Aroiri é Kohunum. O mesmo sucede com Kohunum e Amon. Ambos são representados com cabeça de carneiro e a miúde se confundem conquanto sejam diferentes os seus atributos. Kohunum é o modelador de homens, formando os homens e as coisas do ovo do mundo em uma roda de oleiro. Amon-Ra, o gerador, é o aspecto secundário da divindade oculta. Kohunum era adorado em Elefantina e Philae. Observação número 31. Suas deusas triádicas são Sat e Anoukhri. Continuação da narrativa. E Amon em Tebas. Mas Emefet, o princípio uno supremo planetário que faz brotar o ovo de sua boca, sendo, portanto, Brahma. A sombra da divindade cósmica e universal, daquele que incuba o ovo e o impregna com o seu espírito vivificador, até que o germe nele contido esteja maduro, era o Deus do mistério, cujo nome não se podia pronunciar. Entretanto, Paz é aquele que abre a vida e a morte. Observação número 32. Paz era originalmente o deus da morte, da destruição como Shiva, e é um deus solar tão somente em virtude do fogo do sol, que ao mesmo tempo mata e vivifica. Era o deus nacional de Mênfis, o deus radiante e de imaculada face. Veja-se os bronzes de Saqqara, da época saíta. Fim da observação número 32. Continuação da narrativa. Fá, o que emerge do ovo do mundo para começar sua dupla tarefa. Observação número 33. Trecho registrado no livro dos Números. Continuação da narrativa. Segundo os gregos, a forma espectral de Shemes, Shemi e Egito antigo, que flutua sobre as ondas etéreas da esfera empírea, foi chamada à existência por Horus Apolo, o Sol-Deus, que fez surgir do ovo do mundo. O Brahman da Purana contém todo o mistério sobre o ovo áureo de Brahma, e é por isso que talvez que esse Purana não é acessível aos orientalistas, segundo os quais já não se pode obtê-los em seu corpo coletivo. Mas está representado por uma variedade de Kandas e Mahatmyas,
que se pretendem derivarem dele. Do Brahmanda Purana se diz que descreve em 12.200 versos a magnificência do ovo de Brahma e contém uma relação dos kalpas futuros revelada por Brahma. Observação número 34. Registrado por Wilson no livro Vishnu Purana, capítulo 1, prefácio, e também no capítulo 84 e 85. Continuação da narrativa. Assim é, e mais ainda talvez. Na cosmogonia escandinava, que o professor Max Miller considera muito anterior aos Vedas, no poema de Oluspa, O Canto da Profetisa, voltamos a encontrar o ovo do mundo no germe fantasma do universo, que é representado como jacente ao Ginnungagap, a taça da ilusão, Maya, o abismo ilimitado e vazio. Nesta matriz do mundo, antes região de trevas e desolação, Nefelim, o lugar da névoa, a nebulosa, como hoje se diz, na luz astral caiu um raio de luz fria, que fez transbordar a taça, e aí se congelou. O invisível fez soprar um vento ardente que fundiu as águas congeladas e dissipou a névoa. As águas, o caos, chamadas as correntes de Eliwagar, destilando em gota vivificantes, caíram e criaram a terra e o gigante Ymir, que só tinha a aparência de homem, o homem celeste, e a vaca Audunla, a mãe, a luz astral, a alma cósmica, de cujas tetas fluíram 4 torrentes de leite, os 4 pontos cardeais, os 4 mananciais dos 4 rios do Éden, etc. 4 que estão simbolizados pelo cubo em todos os seus múltiplos significados místicos. Os cristãos, especialmente os das igrejas latina e grega, perfilharam integralmente o símbolo e veem nele uma evocação da vida eterna, da salvação e da ressurreição. Há uma confirmação disso no costume tradicional de se presentearem ovos de Páscoa. Desde o Anginum, o ovo do druida pagão, cujo nome por si só fazia Roma tremer de medo, até o ovo da Páscoa vermelho do camponês eslavo, transcorreu todo um ciclo. E, no entanto, seja na Europa civilizada, seja entre os selvagens mais atrasados da América Central, encontramos sempre o mesmo pensamento arcaico primitivo. Se nos damos ao trabalho de pesquisá-lo, e se, em consequência do orgulho de nossa pretensa superioridade intelectual e física, não desfiguramos a ideia original do símbolo. Fim da 6ª sessão.